Há 2 semanas atrás, eu estava de manhã, antes de sair para a gente poder se reunir como igreja, e a Liz veio até mim, Liz, minha filha, tem 8 anos, ela veio até mim e ela falou, ela sentou no meu colo, de manhã assim, a troco de nada, sentou no meu colo e falou assim: obrigado por todas as coisas que você me ensina, pai. Aí ela falou, obrigada por cuidar de mim. O que você faz depois de uma declaração a troco de nada, né? Dessa, obrigado pelo que você me ensina. Obrigado por cuidar de mim. E eu gostaria de dizer que ela vive com isso, né, o tempo todo da vida dela. Eu gostaria de dizer que a vida dela é o tempo todo realmente, ela sabendo que quando eu falo, não, Liz, agora não é hora de fazer isso, é hora de fazer aquilo. Eu gostaria de dizer que ela fala, obrigado por cuidar de mim, pai, daddy, obrigado porque você me ensina. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Naquele momento, não é isso que o coração dela está falando. O coração dela, de repente, tem um outro desejo. Mas é esse o nosso coração, né? O nosso coração, ele é colocado como o centro dos nossos desejos. A gente fala muito de coração sob essa ótica, né? Do centro dos nossos desejos, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente mais anseia, né? Esse é o nosso coração. E é interessante porque, na verdade, às vezes a gente acha que a gente sabe quem a gente é nessa vida, mas quando a gente para, de repente, a gente tem uma outra perspectiva, a gente começa a perceber quem realmente a gente é. E uma dessas coisas eu acho que acontece em relacionamentos. Os relacionamentos, muitas vezes, eles nos mostram quem a gente é e aonde a gente está na vida. E, para mim, um desses pontos foi, por exemplo, quando eu me casei. Quando eu me casei, assim, puxa, eu queria muito me casar. A gente namorou um tempo, Dalila e eu falei, puxa, né, a gente conversou e agora é a hora da gente casar, e a gente decidiu dar esse passo, mas eu não sabia que quando eu me casei, eu não sabia que eu ia ganhar um dos espelhos mais verdadeiros que eu ganhei até hoje. Porque quando eu me casei, eu comecei a ver o quão egoísta eu era, o quão centrado em mim mesmo eu era. E eu gostaria de dizer que hoje é tudo diferente, que eu não sou mais tão centrado em mim mesmo e que eu sou completamente diferente e que em todas as minhas atitudes eu agrado a minha esposa. Era isso que eu gostaria de dizer. Mas essa também não é a realidade. De qualquer forma, é muito interessante a gente ver quem realmente nós somos. E quando a gente canta algo tão forte como o que a gente acabou de cantar, que Ele é o Rei da Glória, que não existe nenhum outro, além dele não existe nenhum outro, isso quer dizer, Ele é o suficiente. E é assim que a gente começa essa nova série. A gente está começando uma série hoje chamada Teu. E a ideia é que o meu eu esteja no lugar onde ele deve estar, que é na cruz. Essa é a ideia dessa série. É a gente sendo e fazendo discípulos. O caminho do discípulo. E, mais especificamente, nesse momento, a gente vai falar sobre o custo de seguir a Cristo. Mas será que existe um custo? Isso quer dizer, não é de graça. Ele não dá salvação de graça, mas então qual é o custo que tem? Será que existe de fato algum custo ou não? Será que a gente entende o que foi feito na cruz? E quando a gente para pensar e a gente olha de repente para Ele e a gente olha para a cruz, talvez toda a nossa perspectiva comece a mudar quando a gente olha de fato. E é isso que a gente vai ver através do capítulo 6 do livro de João. João é um livro bem interessante porque João é um livro onde ele relata vários e vários milagres de Jesus. Então vem acontecendo algumas coisas e de repente quando chega no capítulo 6, a gente vai ver ali mais algum desses milagres de Jesus relatados. E o que a gente que a gente pode ver ali, quando a gente vai ver João capítulo 6, do versículo principalmente ali 1 a 15, e a gente vai lendo os trechos, porque a gente vai passar por esse capítulo 6, a gente pode ver o seguinte, ele já começa, na verdade, falando da seguinte forma.
João, capítulo 6, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. E já estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Então, o que a gente está vendo acontecer aqui é muito interessante. A gente vê que, na verdade, uma das primeiras coisas que acontecem aqui é essa grande multidão de seguidores. Então, Jesus era alguém que, nesse ponto já do seu ministério, ele já tinha muitos seguidores, tinha muita gente indo atrás dele. E ele, porque fala aqui no texto justamente a questão da grande multidão. E um pouquinho mais para baixo, a gente vai ver, inclusive, o número dessa grande multidão. Lembrando que naquela época, eles tinham alguns problemas aí, e eles contavam somente os homens. Então, aí diz que tinham 5.000 homens. Isso quer dizer, estima-se que a gente tinha entre 10 a 15 mil pessoas ali, porque contavam também as mulheres e as crianças depois, né? Então, tinha por volta de 15 mil pessoas, entre 10 a 15 mil pessoas, atrás de Jesus, seguindo a Jesus. E olha só que coisa bonita. É empolgante a gente ver quando as pessoas seguem a Jesus. Quando as pessoas vão atrás do mestre, quando elas chegam numa reunião como essa e elas se derramam diante dele e falam: puxa, você é a estrela da manhã que brilha como o sol, você corrói a escuridão, você é o meu farol. Você é o meu farol, isso quer dizer, você ilumina tudo para mim. Você é o meu farol, isso quer dizer, tudo que eu vejo passa por quem você é, passa pelo que você faz. E você é esse rei da glória. E é lindo a gente ver esse tipo de coisa, e essa multidão lá reunida para ouvir Jesus. E quantas vezes a gente faz isso, a gente vai atrás de Jesus, porque a gente quer ouvir mais e mais dele. A gente quer saber mais dele. E de repente aqui tem algumas observações aí no texto. Então Jesus vira para Filipe, um dos 12, e ele fala assim: Filipe, é o seguinte, como é que a gente vai dar comida para essa galera toda? Só que Jesus já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia qual era o plano dele. E quando ele fala isso, Filipe responde da seguinte forma: mestre, nem 200 denários, e o denário era o pagamento de um dia para um trabalhador. Então ele fala: nem 200 denários vai dar conta de dar comida para essa galera toda. E aí depois, chega o seu outro discípulo, André, ele chega com um menino que só tinha 5 pães e 2 peixes. E ele chega com esse menino e ele fala: olha, mestre, tem aqui esse menino com isso, mas o que a gente pode fazer com isso? Como é que a gente vai alimentar uma multidão só com isso? E essa multidão, então, a gente lembra que, eu vou chamar nesse momento dos followers, só para a gente começar a diferenciar algumas coisas aqui. Então, essa multidão é a multidão dos followers. Né? Era aquela multidão que, quando Jesus ia para um lugar, eles queriam estar lá também, eles queriam um autógrafo de Jesus. Então, Jesus postava uma foto lá, de repente, andando sobre o mar da Galileia, a galera dava o curtido em Jesus, porque Jesus estava sendo hype para eles. Eles achavam: esse é o cara que move a galera, esse é o cara que movimenta a mídia, eu quero ir atrás dele, eu sou um follower. Então, era a galera que não podia perder nada. E é interessante porque eles chegaram aqui, nesse ponto, porque eles já tinham visto outros sinais milagrosos, que é o que o texto diz logo no início, né? Que eles foram lá porque eles já tinham, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então é esse o Jesus que eu quero. Eu quero ser um follower. Eu quero ir lá e dar um curtir em tudo que Jesus faz, em todas as fotos. Eu não quero perder mais nada na minha comunidade. Eu quero ser parte da minha comunidade, eu não quero mais perder nada. Eu quero estar lá o tempo todo. Por quê? Porque Jesus é o cara. Porque Jesus, ele faz milagres. Porque Jesus, ele apresenta sinais. Então ele é esse profeta. Eu quero isso. E aí o texto continua relatando o seguinte:
Aí diz Jesus, ajunta o povo e fala, manda eles se assentarem. Um fato interessante, essa história, esse milagre, está presente nos 4 evangelhos. Então, dá inclusive para a gente ter bastante detalhe, porque cada um tem a sua perspectiva, cada escritor, e ele está presente nos 4 evangelhos. E aí, inclusive, num dos outros evangelhos, fala que ele juntou, né, as pessoas juntaram em grupos. Os discípulos chegaram e juntaram as pessoas em grupos, para que elas fossem alimentadas. Então, Jesus fala, mandem o povo assentar-se. E havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens, aqui que relata isso. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. É isso. É por isso que eu sou um follower dele. Eu sou um follower, porque ele me dá tanto quanto eu quero. Eu quero esse cara que ele pode me dar o tanto quanto eu quero. Eu quero ser um follower. Eu quero ter a camiseta dele. Eu quero estar todo dia na comunidade, né, todo final de semana na minha comunidade e falando, yes, eu vou cantar essa música com toda a minha vontade. Porque eu quero ser um follower dele. Eu preciso curtir, porque eu sei quem ele é. Olha só, ele é aquele que me dá tudo o que eu quero. Tudo o que eu quero. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram, encheram os 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Como não ser um follower dele? Como não ser follower daquele que me dá o que eu quero, que faz milagres e ainda sobra? E ainda sobra. Quantos cestos eles juntaram a mais? 12. Curiosamente, 12. Esse número é bem interessante, né? Porque também ele pode apontar para outras coisas, como, por exemplo, as 12 tribos. E uma das coisas que a gente vai ver é que talvez Jesus esteja falando mais do que eles estavam conseguindo ouvir aqui. Jesus fazendo um milagre, alimentando durante a festa da Páscoa, a festa judaica da Páscoa. Isso era tremendamente significativo para esse povo. Porque esse era o povo judeu. A Páscoa, para eles, era a libertação. E quem tinha conduzido esse povo à libertação tinha sido um grande profeta, Moisés. E quando, de repente, eles são alimentados nessa mesma Páscoa, por esse outro grande que faz milagres e realiza sinais, eles olham para ele e falam, é esse. Esse é o novo profeta. É esse que a gente está esperando. Eu quero ser um follower dele. Eu quero dar uma curtida, porque é esse que a gente está esperando. E curiosamente, diz que no final desse trecho, diz o seguinte, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Mas como? Como que esse profeta ele sai? Como que esse profeta foge? Na hora que ele vai ser proclamado como rei. Na hora que a galera percebe, peraí, Moisés realizou isso. Moisés fez uma série de coisas. Moisés foi o responsável pela libertação do povo. E agora a gente está vendo alguém que se parece com ele. Ele vai ser o nosso rei. Ele vai ser o nosso rei da glória.
E eles devem ter cantado essa música, Rei da Glória, todos de mão, assim, uma mão com pão e peixe, outra mão levantada assim, Rei da Glória, maravilhoso, e todos fazendo um sinal de curtir assim, Rei da Glória, porque eles queriam que ele fosse rei, eles queriam proclamá-lo rei à força. Mas aí, Jesus começa a mostrar para eles uma realidade que talvez o espelho deles não estivesse mostrando. E Jesus foge. Jesus sai dali. Porque ele não é o tipo de rei que veio formar um novo sistema político. Ele não é esse tipo de rei. E ele vem mostrar para que ele veio. E é interessante que aí tem um outro episódio que acontece logo depois dessa parte, que é, eles vão atravessar o mar, os discípulos atravessam o mar, e diz que eles já estavam a uma boa distância, uma distância de aproximadamente 4 ou 5 quilômetros, e Jesus vai de encontro a eles por cima da água. Jesus vai de encontro aos discípulos caminhando no mar. E eles atravessam. Chegam lá do outro lado, passa um tempo, mas aí esses followers de Jesus, eles falam, puxa, mas espera aí, cadê? Onde que está o mestre? Ele não está mais aqui. E aí o pessoal soube que ele atravessou o mar da Galileia. Então vamos lá, vamos atrás também. Vamos lá, porque a gente precisa se encontrar com ele, porque nós somos seguidores, nós somos followers dele. A gente precisa ir atrás dele. Por quê? Porque a gente sabe que é ele quem dá o que a gente quer. Então a gente vai atrás dele. E o que a gente vê logo em seguida, então a partir do versículo 25, agora desse mesmo capítulo, diz o seguinte: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Agora olha só a resposta de Jesus. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Como assim? Eles não viram sinais milagrosos? O que dizia lá no começo? A primeira coisa que a gente leu, que a multidão estava indo lá, por quê? Porque tinha visto que Jesus o quê? Tinha feito sinais milagrosos. Então, não sei, talvez Jesus não esteja entendendo bem aqui, a galera deve ter ficado, poxa, o que será que... Né? O que será que aconteceu aqui? Por que Jesus está falando essa parada? Mas o que Jesus está falando o tempo todo, ele está apontando para além da compreensão deles. E ele está esperando que eles possam olhar para quem realmente Jesus é. Porque o que Jesus diz aqui é que os sinais que eu fiz e os sinais que eu realizei apontam para o maior sinal de todos, eu mesmo. Os sinais que eu fiz, eles são reflexo de quem eu sou, e eles canalizam e convergem em mim. E aí o que a gente vai ver é que Jesus continua e ele diz assim, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela que permanece. O que Jesus está falando? Depois ele fala, Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Mas eles são followers, eles são interessados em Jesus, e eles queriam saber o que Jesus está querendo dizer. E eles perguntam aqui para Jesus, eles falam, né, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Eles estavam interessados, eles queriam mais. O que a gente precisa fazer então? Fala Jesus para a gente, o que a gente precisa fazer para realizar as obras que Deus quer? E Jesus responde, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Crer. Jesus, você não está vendo que nós somos followers?
Aonde você está indo, a gente está indo. Será que você não está entendendo o que está acontecendo? E você está falando para a gente crer. Mas aí, a gente vê que ao mesmo tempo, então, eles começam a perceber que para ser seguidores, followers, eles precisavam conhecê-lo. Não era só ir atrás, mas era conhecer, para saber, inclusive, o que ele estava falando. E é interessante até nessa questão da comida, o D.A. Carson, um teólogo canadense, ele diz o seguinte: quando Jesus fala à multidão para não trabalharem pela comida que estraga, ele está reprovando sua noção puramente materialista de reino. Mas não é ele que dá quem eu quero. Então por que eu não posso trabalhar pela minha comida e concentrar minha vida e o meu coração, o centro do meu desejo, no que realmente eu desejo? E aí o que parece é que Jesus está o tempo todo olhando para eles e falando: o que o seu coração deseja? E aí logo depois, Jesus passa a fazer um outro tipo de discurso, dizendo para eles quem ele é. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. A gente precisa dele sempre, nos alimenta sempre. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Vocês são followers, mas ainda não discípulos de verdade. Quando Jesus diz que ele é o pão, e quem vem a ele não vai mais ter fome e sede, o que nos parece é que ele está apontando para o que é essencial na vida. Que existe algo mais essencial do que comida e bebida? Qual é o meu essencial? Qual é o teu essencial? O quanto você deseja, e eu desejo, isso que eu digo que eu desejo? Esse Rei da Glória, esse dono do meu coração? O que é importante para nós? O que é o mais importante para cada um de nós? Algumas semanas atrás, a gente estava fazendo, trocando ideia com galera lá na praça, fazendo evangelismo e tal, e estava eu e mais alguém, a gente chegou no carinha, e aí eu perguntei, cara, a gente está trocando uma ideia com galera aqui, e a gente está fazendo algumas perguntas, a gente pode parar e fazer uma pergunta para ti? Sim, pode. Eu falei, beleza, então, cara, o que é o mais importante na tua vida? Ele falou, minha família. Ah, é? Legal, cara. Sua família, então, é o mais importante? Tem alguma coisa mais que você julga assim, muito, muito importante, extremamente importante na sua vida? Ele falou, sim, saúde. Minha família e saúde. Eu falei, então é isso. Então, para você, essas são as coisas mais importantes da sua vida. Ele falou, sim, minha família, saúde são as coisas mais importantes. Eu falei, mas você já considerou alguma vez a questão de Deus? O que você acha, por exemplo, da própria existência de Deus? Você acredita? Isso faz sentido para você? Não faz? Ele falou, não, sim, eu sou batista. Aí, nós também somos batistas, então não é uma crítica de forma alguma à igreja batista, nós também somos batistas. Mas o que me deixou no chão é falando, caramba, bicho, como é que a gente encontra o cara e a gente pergunta para ele o que é o mais importante na vida dele, e ele diz que é a família dele. E alguém que talvez poderia estar com a gente aqui hoje cantando Rei da Glória, dono do meu coração. Mas aí, Jesus fala o seguinte,
Eu sou o pão da vida. Aí, Jesus fala o seguinte: a verdade é que vocês me procuram, não porque viram os sinais milagrosos que mostram quem eu sou, mas porque vocês comeram e vocês ficaram satisfeitos. Quem somos nós diante dele? Quem ele é, de fato, para cada um de nós? Quando eles perguntam o que a gente pode fazer, Jesus responde: a obra é crer. A obra de Deus é essa, é crer nele. E para a gente é muito tranquilo, né? Parece que essa questão do crer nele, para nós, é uma questão, puxa, tranquila. Eu creio em Jesus, claro. Creio em Jesus. Puxa, Jesus, estamos juntos, Jesus. Estamos juntos. Jesus, aquele Jesus do filme Dogma, né? Que ele está assim, é esse Jesus. A gente crê nele, de fato a gente crê nele. Mas, o que é o mais importante para nós? O que faz o nosso coração arder? O que faz a nossa existência valer a pena? É a nossa família? E se é a nossa família, talvez a gente precise de encontro com alguns outros textos de Jesus, que ele fala de uma forma muito dura, a respeito, inclusive, de quem queria, não, peraí, Jesus, deixa eu só ver uma parada aqui com a minha família, e daí depois eu vou te seguir. Então parece que o que Jesus nos diz o tempo todo é que o que a gente precisa é receber de graça, porque não existe nada que eu ou você possamos fazer para ter a Cristo, ou para ter a salvação. Porque essa salvação de quem nós somos, essa salvação dos nossos erros e dos nossos pecados, essa salvação, ela foi paga por alguém que se ofereceu. E aqui ele fala que ele é o pão da vida, e quem não comer de mim, não beber de mim. E ele usa essa figura que pode parecer estranha, e deve ter parecido estranha para alguns deles, essa questão de comer dele, beber dele, como assim? Mas essa questão dessa fusão, onde não existe mais eu, mas existe eu nele. E aí, a vida que agora eu vivo de uma forma diferente, porque eu enxergo as coisas sob uma ótica diferente, sob a ótica dele. E é isso que a proximidade com ele diz. Essa decepção vem quando a gente mais se aproxima de Jesus, e quando a gente realmente começa a se aproximar de Jesus, talvez venha a primeira decepção para cada um de nós, que é porque a gente acha que Jesus, às vezes ele não vai querer dar o que a gente quer, mas ele vai dar o que ele acha que é importante, que é ele mesmo. Mas quantas pessoas talvez você já tenha ouvido dizer, eu já ouvi algumas pessoas que deixaram a fé, e elas falaram, não, puxa, para mim não faz sentido, eu orei por 3 meses por um emprego, e eu não recebi esse emprego, Jesus não me atendeu, ele não me deu o que eu queria, eu não preciso dele, eu não preciso dessa fé morta. Talvez você já tenha ouvido pessoas dizerem, puxa, eu orei anos por uma enfermidade, e puxa, Jesus não curou, eu não preciso desse Deus que não dá o que eu quero, que não é nem o que eu quero, é o que eu preciso. Ou talvez você tenha ouvido dizer de pessoas com casos inclusive mais graves, são de pais de repente com uma criança com uma doença terminal, e eles falando, puxa, eu pedi a Deus, mas ele não deu. Que Deus é esse? Que Deus é esse que não dá o que não é nem o que eu quero aqui, é o que eu preciso. Como que Deus pode fazer isso para uma criança? Como que Deus pode tratar dessa forma? São tantas e tantas vezes, e tantas pessoas que a gente vê deixando a fé por esse tipo de questão, e que parece que para eles, Jesus está falando justamente isso. Olha, gente, não é isso.
Vocês ainda não entenderam. Vocês me viram, mas ainda não creem. Porque vocês não creem que o que vocês precisam sou eu mesmo. Eu posso dar tudo. E por isso eu dei a mim mesmo. Eu sou tudo que vocês precisam. Mas como a gente pode ver, existe esse custo, esse preço, essa dificuldade. E aí a gente vê, interessantemente, no versículo 40, desse mesmo capítulo, que Jesus fala assim: porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olhar para o Filho. Olhar para o Filho. Em Lucas, no capítulo 22, versículos 61 e 62, vai relatar quando Pedro nega a Jesus e o galo canta. E diz que Jesus olhou para Pedro. E Pedro se arrependeu amargamente. Porque ele percebeu: como é que eu pude negar quem é tudo? Quem é o pão que mata a minha fome mais íntima? Quem mata a minha sede, quem é essa água da vida, como ele diz no capítulo 4 de João, que mata a minha sede mais íntima. Como que eu pude negar isso? É esse que é o nosso Jesus, quando a gente canta Rei da Glória. Maravilhoso és, não há nenhum outro além de ti. Rei da Glória, dono do meu coração, de todos os meus desejos, do meu íntimo, da minha vida, do meu tempo, das minhas horas, dos meus minutos e segundos, dos meus pensamentos. Quanto mais te vejo, eu te amo. No versículo 57 ele diz o seguinte: da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. A nossa causa, a sua causa, se você quer ser mais do que um follower, não é mais sua. A minha causa, ela não é mais minha. A minha vida já não é mais minha. A minha vida já passa a ser dele. Mas ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, diga-se, followers, disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? A gente vai ver um vídeo, um pedacinho de um vídeo, se lembrando que as palavras são duras, mas elas são palavras de amor. E o discípulo, de fato, é aquele que está disposto a morrer e começar de novo. Mrs. Bloom, are you ready? Now, legally, we need to present this material before we proceed. I didn't walk in here by mistake. I'll be right back with your medicine. Could I have some chocolate, please? I hear the liquid's bitter. Of course.
Is everything okay? I changed my mind. Valeu. Esse é uma série chamada Travelers, né, os viajantes, e o que acontece, não vou tentar não dar nenhum spoiler, mas basicamente o que acontece, essa senhora, ela está, na verdade só o que vocês viram, ela está num local que ela está se preparando para ter essa morte assistida, né, porque ela tem uma doença, no caso, uma doença e ela, né, que está consumindo e ela se prepara então para ter essa morte assistida. Mas o que acontece é que tem lá um tempo estimado de morte, tem aqueles segundos que vão, né, que vão caindo, e de repente, quando chega no zero, ela tem um novo início. E ela começa uma nova vida. E ela começa a experimentar coisas que ela não estava atenta. E ela se percebe, ela percebe a pele dela, ela percebe o cheiro do ambiente, ela olha, ela percebe que existe cor, que existem coisas à sua volta, ela vai até o espelho e ela se olha, e ela pode ver a beleza da criação, e ela pode ver, quem sabe, a beleza do Pai nela. E ela muda de ideia, porque ela sabe que agora existe uma outra vida, que o velho morreu. E que agora, quando ela diz, dono do meu coração, ela está falando de verdade. Porque o velho morreu. Não tem mais espaço para o que é velho. Só tem espaço agora para o novo. E ela pode olhar adiante. É a forma como a gente pensa, como a gente age, como a gente fala, que comprova onde está o nosso olhar. Bonhoeffer, no seu livro O Preço do Discipulado, ele diz o seguinte: somente aquele que crê é obediente, somente aquele que é obediente crê. Somente aquele que crê é obediente. Como é que eu posso obedecer algo que eu não creio? Para obedecer, eu preciso crer. Eu preciso crer que Ele é quem Ele é, para eu poder obedecer. Porque se as minhas ações não mostram obediência, eu posso até alegar ignorância. Porque eu não conheço, porque eu não sei. Obrigado. Isso é não crer. Porque quando a gente crê, a gente muito mais do que curtir todas as fotos, muito mais do que ir onde ele está, porque ele está hype, porque esse é o movimento que está acontecendo, a gente chega perto e a gente conhece. Quando a gente crê, a gente conhece. Quando a gente conhece, a gente obedece. E quando a gente obedece, a gente mostra que a gente crê. Qual é o seu espelho hoje? Um dos meus espelhos foi a Dalila na minha vida. O outro espelhinho menor foi a Liz na minha vida. Então eu estou cercado por espelhos que me mostram quão falho eu sou. O espelho mais absurdo é o que Cristo faz. Quando Ele se coloca na nossa frente, nos mostra quem nós somos e o que nós precisamos. E não é sobre seguir regras. Não é sobre, vamos seguir regras, vamos ter um alto padrão moral e aí tudo vai dar certo. É isso que é o cristianismo. Também. De forma alguma é deixar isso de lado. De forma alguma é achar que, peraí, não precisa, não. Mas é muito mais do que isso. E esse talvez seja o custo. Isso é o que é suficiente. Não é o que eu faço, não é o que você faz, não é o que nós fazemos. O suficiente é o que já foi feito, é o preço que já foi pago na cruz. Mas, para que a gente se alimente do pão e tenha esse alimento, seja alimentado continuamente dele, o que a gente precisa é obedecê-lo, é crer. E a gente vai crer se as nossas atitudes mostrarem que a gente crê.
se não somos apenas simpatizantes dele, se não somos apenas followers, mas nós não queremos ser followers, nós queremos ser como esses cristãos romenos. Em fevereiro de 2001, John Orros falou para um público do Seminário Bíblico da Associação Menonita sobre a sua experiência como pastor na Romênia durante a era comunista. Ele diz o seguinte, essa preleção que ele deu: durante o comunismo, muitos de nós pregamos e as pessoas vinham ao final do culto dizendo: eu me decidi tornar cristão. Nós dizíamos a eles: é bom que você queira se tornar cristão, mas nós gostaríamos de dizer que há um preço a ser pago, porque você não reconsidera essa decisão, porque várias coisas podem acontecer a você. Você pode perder, e perder muito. Um alto percentual dessas pessoas escolhiam fazer a aula de catecismo de 3 meses. No final desse período, muitos participantes declaravam o seu desejo de serem batizados. Tipicamente eu dizia: é muito bom que você queira se tornar um cristão, mas quando você der o seu testemunho, haverão informantes aqui que marcarão o seu nome. Amanhã os problemas começarão. Avalie o custo. O cristianismo não é fácil, não é barato. Você pode ser rebaixado, você pode perder seu emprego, você pode perder seus amigos, você pode perder seus vizinhos, você pode perder seus filhos e até a sua própria vida. Posso contar para vocês minha alegria? Quando olhávamos para os olhos deles e eles estavam em lágrimas, eles nos diziam: se eu perder tudo, a não ser meu relacionamento pessoal com meu Senhor Jesus Cristo, ainda será válido. Se eu perder tudo, ainda será válido, porque eu vou ter tudo. Qual é o custo de uma vida que quer ser discípulo? É a sua própria vida. Para ganhar a vida. Não é só a morte. Ele morreu a nossa morte, para que nós vivamos a vida dele. O sacrifício é dele. O que nós precisamos é olhar para ele e seguir os seus passos. E até isso nós fazemos por causa dele. É ele quem nos capacita a ser discípulos. E é por isso que aí chega no final desse trecho todo e ele diz o seguinte: é por isso que eu digo a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhes seja dado pelo Pai. Quem faz é ele. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, esses dos discípulos, dos followers. Aí Jesus olha para os 12 e pergunta: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. A gente tem a possibilidade hoje de não andar por esse caminho, onde o caminho do discípulo, que existe sim um preço. A gente tem a possibilidade da gente simplesmente falar: puxa, eu quero ir, Jesus, obrigado por você ter me dado essa oportunidade de sair daqui e procurar algo diferente. Mas que a nossa resposta seja como a de Pedro: para onde que eu vou? Você tem as palavras de salvação e de vida eterna. Para onde que eu posso ir? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Nós cantamos: Rei da Glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Dono do meu coração, dono do meu desejo, porque agora, assim como aquela senhora, eu morro para viver e para ter uma vida que ela é eterna. Cremos, conhecemos, obedecemos. Não frequentamos a igreja, somos igreja. Somos o corpo de Cristo.
Somos um com Ele, onde Ele é o cabeça. Ele é quem guia as nossas vidas, nos dando vida e vida eterna. Nem tudo que fazemos é suficiente para sermos aprovados como seguidores de Jesus ou como discípulos. Não é sobre nós, é sobre Ele. É crendo, confiando nele, que somos seus verdadeiros discípulos, que permanecem mesmo quando suas expectativas não são atendidas. É crer, é conhecer, é obedecer. Esse é o custo. Esse é o preço de ser discípulo. E ele é suficiente.